A paz do Senhor Jesus seja com todos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus, que vive, que reina para todo sempre. É com grande alegria nós vemos nessa noite expor a palavra de Deus, trazer uma mensagem da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus por essa rica oportunidade, pela oportunidade de estar aqui, trazendo essa mensagem para o seu coração. Agradecer também, tornar público a minha gratidão ao pastor Adaías Alves, que tem conduzido essa obra, esse trabalho, que está à frente dessa igreja, Assembleia de Deus, em Bom Jardim, esse ministério. Que Deus o abençoe, abençoe a sua família, e os cubra de saúde e com paz. E gostaria também de agradecer a você, que está em casa, nesse momento, nos acompanhando, orando, louvando a Deus, entoando os hinos, e agora nos está dando a honra de estar acompanhando o sermão, a mensagem bíblica. Que Deus possa, através dessas palavras que aqui serão verbalizadas, adentrar dentro do seu lar, com livramentos, com paz, com conforto, com consolo, com um avivamento da parte dele para a sua vida e para a sua família. Convido você, na sua casa, se você estiver de posse da Bíblia Sagrada, abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, até o versículo 27. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Na sua casa, vou convidar você a orar novamente comigo, não invalidando a oração anterior, mas vamos complementar essa oração com mais uma, e eu convido você a curvar sua cabeça e orar comigo assim, por gentileza. Pai nosso, te damos graças, ó Senhor, e te pedimos mais uma vez oportunidade para adentrar na tua presença, pela tua misericórdia e por tua grandeza. Nesse momento, meu Deus, em que a tua igreja está em casa, e está espalhada nos 4 cantos desse mundo, Senhor, em quarentena, por causa desse momento turbulento na qual vive o mundo. Por mais que as portas dos templos, meu Deus, possam estar fechadas, meu Deus, para que o teu povo adentre, mas as portas dos céus, nós cremos, Senhor, acreditamos que elas continuam abertas, meu Pai, para a nossa oração. E nesse momento a tua igreja se reúne em adoração e em oração, e te pedimos humildemente, ó Senhor, que o Senhor possa adentrar ao lar de cada um crente nesse momento que está acompanhando, Pai, essa live. Que o Senhor possa, meu Deus, entrar na casa de cada uma vida, de cada uma família que possa estar acompanhando esse culto online, ó Deus. E o Senhor possa entrar com providência dentro da necessidade daquilo a qual cada um está precisando. Ah, Senhor, estenda as tuas mãos nesse momento. E se for o pão que está faltando, entra com providência, meu Pai, e faz, meu Pai, a tua providência acontecer nesse momento na vida do teu filho, da tua filha. Se for, meu Deus, problema de saúde, que o Senhor possa adentrar ao lar, meu Deus, com livramento, com saúde, com cura nesse momento.
Que o Senhor possa adentrar o lar de cada um com paz, com o teu Santo Espírito, e que o Senhor possa adentrar ao lar de cada um com a tua palavra nesse momento, trazendo refrigério, conforto, consolo e fortalecimento da tua palavra. É o que te pedimos, agradecemos, e a igreja em confirmação diz amém. Nós lemos um texto que eu quero aqui trazer uma breve reflexão, em um texto conhecidíssimo da palavra de Deus, muito pregado, no qual narra em um momento em que Jesus está dentro do barco, descansando, quando de repente aquele barco, ele é atormentado por uma tempestade que assola aquela embarcação. Para a gente poder entender um pouco desse texto, precisamos voltar um pouco, alguns capítulos anteriores, para que nós possamos entender o porquê desse momento, o porquê de Jesus estar dormindo, o porquê de Jesus estar descansando, o porquê dos discípulos estarem ali, o contexto a gente precisa entender um pouco. E os capítulos anteriores, eles vão falar a respeito que Jesus sobe o monte e traz um maior sermão de seu ministério, o Sermão da Montanha. Jesus, por alguns capítulos, traz diversos ensinamentos para os seus discípulos, ensinamentos da qual ele vai falar a respeito das bem-aventuranças. Jesus vai falar a respeito do ofertório, Jesus vai falar a respeito do perdão, Jesus vai falar a respeito da lei. Jesus traz à luz diversos temas. Jesus passa o dia ensinando, pregando para os seus discípulos, e ao final do dia Jesus desce daquele monte. Jesus desce do monte com seus discípulos, e como sempre acontecia, Jesus é acometido, acompanhado por uma grande multidão. E no meio daquela multidão, a Bíblia destaca no capítulo de número 8, um homem leproso. A Bíblia vai dizer que no meio daquela multidão, um homem que há muitos anos sofria, padecia com uma lepra, chega até Jesus, se aproxima de Jesus e faz um pedido. Ele verbaliza uma frase para Cristo e diz assim: Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus, após aquela pregação, após aquele sermão, agora se depara com um homem doente, enfermo. Jesus, o homem, Deus, que tem o poder de curar toda a enfermidade, que tem o poder de tudo e todos na palma das suas mãos, agora se depara com um homem que tem uma grande necessidade na sua vida, que chega para ele fazendo um pedido. E o interessante que me chama a atenção é que aquele homem, ele não faz um pedido de forma egoísta, aquele homem não faz um pedido de forma altruísta, aquele homem, mesmo estando diante da maior chance da sua vida de cura, talvez aquele homem tenha experimentado os diversos tratamentos que a época proporcionava e nada teria dado certo. Agora aquele homem estava diante da sua cura certa. Ele diz: se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Aquele homem poderia ter dito para Jesus assim: Senhor, me cura, Senhor, sara-me, Senhor, eu não aguento mais, tira essa lepra do meu corpo, porque tu tens todo o poder para fazer isso. Mas aquele homem, em vez de fazer esse pedido, ele condiciona a sua cura à vontade de Deus. E aqui eu já trago uma rápida reflexão para mim e para a sua vida. Quantas vezes nós somos imediatistas? Às vezes as condições da vida nos levam a sermos assim, a querermos que Deus faça aquilo que nós queremos, a querer exigir de Deus que Ele haja de acordo com a nossa vontade, a querer sempre colocar nas nossas orações aquilo que nós queremos e esquecemos de pedir pela vontade de Deus. Lembre-se que Cristo estava pregando no alto da montanha, proferindo o sermão da montanha,
E é como se aquele leproso estivesse ouvindo a pregação de Cristo, porque durante a sua pregação Cristo diz assim: eu vou ensinar vocês a orar, e quando vocês orarem, ore assim: Pai nosso que estás no céu, seja feito a tua vontade. E aquele homem aprendeu e pôs em prática aquilo que ele aprendeu. Ele chega para Jesus e diz: Pai, eu quero ser curado, eu quero tornar-me limpo, mas seja feito a tua vontade. Esse pedido comove o coração de Cristo. E Jesus, a resposta de Cristo é imediata, é enfática. Cristo diz: quero, seja limpo. A vontade de Deus para a nossa vida é a saúde. A vontade de Deus para a sua vida é a sua felicidade, é o seu bem-estar. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva bem com a sua família. Por isso Jesus olha para aquele homem e diz: quero, seja curado, seja limpo. Mas nós devemos entender e aprender que a vontade de Deus, ela deve sempre vir em primeiro lugar, em primazia, em cima da nossa vontade. A nossa vontade deve ser secundária em relação à vontade de Deus. Creia e acredite, a vontade de Deus não é para que você viva mal. A vontade de Deus não é que você sofra. A vontade de Deus não é que você padeça. Mas a vontade de Deus é que você deixe que Ele faça, que Ele execute os planos dEle na sua vida. Condicione a sua vida à vontade de Deus e você será um bem-aventurado. Jesus, ao curar aquele homem, prossegue. Continua andando e mais uma vez ele se depara com outro homem. Agora já não é mais um israelita, agora é um estrangeiro, um gentil, um romano, um homem de autoridade, um militar que chega para Jesus e diz assim, lá no capítulo 8, o centurião chega para Jesus e diz: Senhor, um dos meus servos está terrivelmente doente em casa. Jesus olha para ele e diz: eu vou até a sua casa e lhe restituirei a saúde. E aquele homem estrangeiro diz para Jesus: eu não sou digno que você venha até a minha casa. E eu sou um homem de autoridade. Eu digo para um vai, ele tem que ir. Eu digo para o outro vem, ele tem que voltar. Eu sei que tu tens toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Jesus olha para aquele homem e diz: nem em Israel eu vi alguém com uma fé como esta. Nem em Israel. Quando eu vou chamar a sua atenção para que você preste bastante atenção nisso. O que Jesus fala é uma observação aqui que eu vou trazer para os meus amados. O seguinte, é profundo. Porque quando Jesus diz assim, nem em Israel, nós estamos falando de um povo que se orgulhava de grandes feitos de Deus nele. Nós estamos falando de um povo que os pais contavam para as criancinhas que os seus ancestrais viram Deus abrindo o mar vermelho. Que os seus ancestrais contavam que um dia Deus fez as muralhas de Jericó caíram diante deles. Que os seus ancestrais contavam a história de que um homem mandou e um machado flutuou nas águas. Que os seus ancestrais falavam de uma história que um profeta só parou todo um reino porque não choveu por causa da palavra dele. Jesus estava falando desse povo que se orgulhava desses feitos e precisou vir um estrangeiro que não conhecia o Deus que fez todas essas maravilhas
para se dobrar diante da majestade do Messias, do ungido, do Salvador. Aquele estrangeiro estava trazendo uma lição para o povo de Deus, uma lição de fé, uma lição de virtude, uma lição que nós devemos acreditar em Deus em meio às circunstâncias mais terríveis, mais tenebrosas. Nós não devemos perder a nossa fé em Deus. Por isso Jesus olha e diz: nem em Israel eu vi uma fé como existe dentro do coração desse estrangeiro. E aquele homem diz: se o Senhor der uma palavra, o meu servo será curado. Ah, queridos, aquele homem parecia que sabia que estava diante daquele que criou o universo com uma palavra. Parecia que aquele homem sabia que ele estava diante daquele que criou os astros, o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar, com uma palavra. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, vai dizer: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela palavra de Deus o mundo foi criado, pela palavra de Deus tudo passou a existir, e pela palavra de Deus Jesus disse: pois vai, a tua fé te salvou, a tua fé salvou o teu empregado, a tua fé salvou aquele homem. E aquele homem foi imediatamente, se tornou são, curado pela palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus é poderosa. Entenda que não há nada nem ninguém que resista à palavra de Deus. Eu preciso apresentar para você esse contexto, para que você entenda o texto na qual nós lemos nessa noite. A palavra de Deus foi suprema naquele momento, e eu quero chamar a sua atenção, para que você entenda que a palavra de Deus, ela tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. Deus ainda tem o controle de tudo em suas mãos. O controle do universo nunca saiu da palma das mãos de Deus. O controle da história da humanidade não saiu das mãos de Deus. O controle da tua vida, da tua família, da tua saúde, da tua história, das promessas que Ele tem para a tua vida, não saíram das mãos de Deus. E por que é que muitas das vezes nós, principalmente nós, cristãos, crentes, que ostentamos a bandeira da fé, que ostentamos o estandarte da fé no Deus que tudo pode, por que é que muitas das vezes nós duvidamos? Por que é que muitas das vezes nós colocamos a nossa cabeça em dois pensamentos? A igreja deve ser a primeira a acreditar. A igreja deve ser a primeira a não perder a fé. A igreja deve ser a primeira a mostrar virtude, a mostrar força, a mostrar crença no Deus Todo-Poderoso. A igreja deve ser a primeira a levantar a cabeça e dizer: nós vamos prosseguir a nossa caminhada de fé, porque Deus está conosco. Vai, porque a tua fé te salvou. E chegou o final da tarde. Jesus agora pede um barco. Jesus quer se afastar daquela multidão. Jesus entra no barco. E como qualquer um de nós que tem um dia cheio, corrido, um dia de muito esforço físico, um dia de muita luta, quando chega ao findar do dia, o que é que nós fazemos? Descansamos. E assim Jesus fez. A Bíblia vai dizer que Jesus dormia na polpa do barco, com a cabeça recostada em um travesseiro. Jesus descansava enquanto eles seguiam na jornada, quando de repente veio uma tempestade que atingiu o barco no qual eles estavam. E a Bíblia vai dizer que a tempestade ficava tão forte que começou a encher o barco de água. As ondas fortes
se lançavam sobre o barco e os discípulos ficaram com medo. Temeram. Ter medo. Vou fazer aqui uma breve reflexão sobre essa palavra, medo. Medo é algo comum que cada um de nós seres humanos temos. Todos nós temos medo em comum. Todos nós temos medo de algo ou de alguma coisa. Talvez você esteja em casa temendo pela sua vida, temendo pela vida de seus familiares, temendo pelo seu trabalho, pelo seu sustento. Ter medo é normal. É um sentimento natural do ser humano. Porque nenhum de nós temos a capacidade de prever o amanhã. Mas nós não devemos nos deixar ser dominados por esse medo. Nós não devemos nos deixar sermos dominados pelo pavor, pelo pânico. O medo é diferente do pânico. O medo é diferente do pavor, porque enquanto você tem medo, você ainda tem controle sobre suas emoções, ações e atos. Quando você passa do estágio do medo para o pânico, você perde o controle e você começa a agir sem razão. Você começa a agir de forma precipitada. Você começa a fazer coisas que você não faria em sua sã consciência. A Bíblia diz que os discípulos tiveram medo, porque as ondas estavam fortes a ponto de derrubar o barco. E eles se desesperaram e correram para Jesus, que dormia no barco, e gritando diziam: Jesus, acorda, o Senhor não se importa que nós pereçamos, que nós morremos afogados. E aqui eu quero chamar a sua atenção, para que você preste bastante atenção. Nós citamos aqui já 3 exemplos de pessoas que passaram por situações difíceis. Lembra que no início do sermão nós falamos a respeito de um leproso. Depois falamos de um centurião que estava com um de seus servos doentes. E agora nós estamos com os discípulos em apuros a ponto de seu barco a naufragar. O que esses 3 têm em comum? Que todos os 3 correram para o lugar certo. Todos os 3 correram em direção ao lugar certo. Embora um tenha pedido pela vontade de Deus, embora o segundo tenha pedido pela palavra de Deus, a intervenção divina por meio da palavra, embora os terceiros tenham corrido desesperado para Jesus, o que importa é que os 3 correram para o lugar certo, para Jesus. E nessa noite eu quero dizer para você que você deve correr para a direção de Jesus. Ele é a única solução para o nosso medo. Ele é quem tem as respostas para as nossas dificuldades. Ele é o único que pode fazer com que a sua vontade sobressaia sobre a nossa. E Ele é o único que pode, com a sua palavra, mudar o que está acontecendo na nossa vida e no mundo. Se você está correndo para qualquer outro lugar nesse momento, eu digo para você: pare. Se você está desesperado, correndo em círculos, sem saber para onde vá, se você está batendo em várias portas e já não teve mais nenhuma solução para a tua situação, nesse momento eu digo para você: pare e corra para Cristo. Pare e corra para a direção de Jesus. Os discípulos fizeram assim, correram para a direção de Cristo. Cristo olhou para eles: até quando eu estarei no meio de vós, geração perversa, incrédula? Jesus traz uma exortação para os seus discípulos. E aqui eu quero tentar expor para você o que Jesus quis dizer com essas palavras para os seus discípulos. Quando Jesus ele traz essa advertência, quando Jesus ele traz
essas palavras de uma forma dura para os discípulos que estavam até então com medo, em pânico, com medo de naufragar. O que Jesus queria que os discípulos entendessem naquele momento é: olha, eu estou no mesmo barco que vocês estão. Eu estou deitado no mesmo barco que vocês estão viajando. O mesmo percurso que vocês estão fazendo, eu estou fazendo. Para onde vocês estão indo, eu estou indo junto com vocês. E vocês acham que eu dentro do barco vou deixar o barco de vocês afundar? Vocês acham que eu estando dentro da embarcação que vocês estão, eu vou permitir que o barco de vocês afunde, naufrague? Em outras palavras, o que Jesus queria que os discípulos entendessem era isso: que enquanto ele estivesse no barco, aquele barco não ia afundar. Por mais que as ondas fossem grandes e fortes, por mais que a tempestade fosse violenta, por mais que o medo deles, o pavor de morrer fosse grande, mas eles tinham que entender e acreditar que o barco não ia afundar. O que eu quero dizer para você nessa noite: que você acredite, que você tenha fé. Se você, antes desse culto, você chegou com o teu coração apertado, com a tua fé desfalecida, eu quero que você nessa noite busque forças em Cristo e saiba que Ele estando no teu barco, Ele não vai afundar. Você não vai naufragar. O barco da tua vida não vai afundar. O barco da tua família não vai afundar. Enquanto Cristo estiver contigo nessa viagem, enquanto Cristo estiver contigo nessa jornada, o teu barco não vai afundar. Ei querido, continua em frente, levanta essa cabeça, segura na mão da tua família, porque nós vamos juntos atravessar essa pandemia, nós vamos juntos atravessar essa crise financeira, nós vamos juntos atravessar esse momento difícil, e nós vamos nos encontrar do outro lado e cantar junto o hino da vitória. Se não for nessa vida, será na eternidade, mas o nosso barco não vai afundar, porque Cristo está nele. Deus fortaleça o teu coração, porque eu vou finalizar nessa noite, porque Jesus se levantou após essa advertência aos discípulos. Olhe o Logos aparecendo novamente, olhe a palavra aparecendo novamente. Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Nós temos duas situações. Nós temos um momento de pânico, em que os discípulos estão com medo, apavorados, achando que o barco vai afundar, porque as ondas estão altas, porque o mar está violento a ponto de derrubar o mar. E nós temos a intervenção divina com a palavra, repreendendo os ventos e o mar. E agora nós temos um outro momento, o momento em que as ondas baixam, o momento em que a tempestade vai embora, e o momento, como o autor, o evangelista diz, tudo fica bem calmo, tudo se tranquiliza. Quando Deus intervém, é para mudar a história, é para mudar o cenário. Você vai ver como tudo vai ficar bem calmo na tua vida, como tudo vai ficar bem calmo na tua história, ao ponto de você de falar como aqueles discípulos: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus de Nazaré. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a honra para todo sempre. Quem é este? É Jesus de Nazaré.